Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa experiência. Eu acabei caindo aqui no meio do workout, mas eu acho que é uma forma bacana da gente conseguir fazer network em grupos menores. Às vezes a gente fica envergonhado, né, de falar um pouco, e também uma possibilidade da gente trocar. Então, isso faz parte aí do nosso objetivo com o Licenciamento Brasil. Passando de novo a bola para Amanda. Amanda, falar um pouquinho dos nossos convidados e vamos ao assunto de hoje, né? Vamos lá apresentar os nossos convidados de hoje. Bom, os nossos convidados de hoje é a Núbia Faria. Ela é arquiteta e urbanista. O meu áudio tá bom? Porque às vezes eu tenho a sensação que ele tá meio longe. Fica melhor assim. Tá melhor? Sim. Com MBA em Gestão Ambiental e pós-graduada em Gerenciamento de Áreas Contaminadas. Tem uma sólida carreira de 12 anos de experiência no mercado imobiliário, atuando na maior construtora da América Latina e que proporcionou todo o seu know-how e expertise na área de licenciamento ambiental e projetos. Hoje, quem vem com ela, seguindo na apresentação, é o Caio e o Luiz Carlos, da Sagre. Infelizmente, o outro participante não pôde, teve um imprevisto. Então, hoje quem vem é o Caio. Ele é formado em Engenharia Ambiental desde 2012, atua na área ambiental pela Sagre desde 2015, e ao lado dele o Luiz Carlos, que é geólogo, também trabalha na Sagre. Bom, Núbia, você quer seguir com a sua apresentação aí? Vou tirar a minha aqui já. Sejam bem-vindos. Obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Prazer enorme estar aqui. A gente só é o mesmo prazer. liberar aqui. Pronto, agora a apresentação da Núbia. Todos. Depois... Caio, só manter seu áudio. Ai, desculpa. Isso. Aí, a Núbia segue. Núbia, acho que o seu áudio não está aberto, Núbia. Estou perguntando, não ouvi ninguém responder, eu falei, deve estar fechado esse negócio. Bom, mas enfim. Agora todos estão vendo a apresentação? Sim, ele só não... Aí, agora sim. Agora está no modo apresentação. Perfeito. Pode seguir. Ótimo. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer aí essa oportunidade. Estou me sentindo, assim, bem honrada aí por poder estar aqui e, de alguma forma, poder contribuir, né, com o grupo através das minhas experiências, né, nesse tempo que eu estive dentro de uma incorporadora aí, aprovando projetos focados aí na área de gestão ambiental. Então, onde passou aí a parte de área verde e também a parte de gerenciamento de áreas contaminadas, né? E já falei isso para a Sarley, já ouvi outras pessoas falando, que eu achei assim uma sacada imensa, né? O grupo de Licenciamento Brasil, ela e as parceiras delas estão de parabéns por isso. Nós que entramos aí no grupo de consultoria, né? Às vezes a gente se sente assim meio bem solitário, né? Principalmente pessoas a gente que vem de empresas bastante grandes e de repente nos encontramos aqui numa consultoria onde a gente se sente aí precisando desse apoio. Então o grupo eu achei assim sensacional, já falei isso para ela e faço questão de repetir aqui, tá bom? Eu vou falar do início mesmo, de todo o processo, até das minhas dificuldades ali, né, dos meus desafios dentro dessa área de gestão de áreas contaminadas. Não foi fácil, né, entrar nesse processo, uma vez que eu sou arquiteta, né, mas um dia eu estava lá dentro da empresa e caiu no meu colo a contratação aí de uma consultoria para fazer a gestão de uma área contaminante, com potencial de contaminação. E eu me peguei assim pensando, e agora, né? Sempre mexendo com a área verde, acho que alguns aqui já também, né? E
que provavelmente devem ter mexido ali ainda com a parte lá do DPRN, né? A Sarley deve saber disso daí. E de repente me cai aí a parte de gestão de áreas contaminadas e onde eu tinha que contratar a empresa. Então foi meu primeiro desafio, como contratar, por que contratar, né? De que forma contratar, e foi a minha primeira dificuldade. O segundo desafio foi a partir do momento que a empresa elaborou os laudos, né? Os estudos, e aí chegou novamente para mim, para que eu pudesse, para que eu analisasse esses estudos, mas de que forma fazer isso também foi um grande desafio. Terceiro desafio foi eu ter que começar a fazer a minha pós-graduação em gerenciamento de áreas contaminadas. Diante de todos esses dois primeiros desafios, eu fui obrigada, né, praticamente a me informar sobre isso. É uma responsabilidade muito grande. E eu fui atrás, né? Fui atrás e me deparei com o Senac, onde tem um curso. E também tive o desafio de, na primeira entrevista com o supervisor do curso, que é o Rodrigo Cunha, da CETESB, onde ele me perguntava quais seriam as minhas dificuldades. Ele levantou, olha, nesse curso eles têm uma dificuldade, né? Primeiro porque você é arquiteta, então assim, aqui a gente vai estudar um pouco de geologia, hidrologia, né? Hidráulica. E aí? Eu falei assim, olha, aí que eu preciso fazer o curso, porque se eu não fizer o curso, eu vou te dar um pouco mais de trabalho em relação a isso, porque eu vou te mandar alguns processos para cá e eu queria te mandar mais ou menos, para cá não, né, para a CETESB analisar, mas eu queria te mandar um pouco mais redondo, né? Do jeito que está, eu não vou conseguir. E eu aceito o desafio de entrar para fazer esse curso e me esforçar um pouquinho mais, né? Eu provavelmente gastei muito mais energia, porque eu era a única, eu acho que devia ter mais ou menos umas 30 pessoas na sala, eu era a única arquiteta, os outros todos engenheiros ambientais, né, geólogos, e eu estava lá. Confesso que eu sofri um pouco, e esse foi meu quarto desafio. E o meu quinto desafio foi fazer todo esse curso grávida, né? Barrigão ali de 5, 6 meses, indo todo sábado, passar todo dia lá, o dia inteiro. Então, essa foi minha trajetória para eu entrar dentro da gestão de áreas contaminadas e o quanto que isso para mim foi gratificante, porque a partir daí eu tive noção realmente e vi qual que é a importância de você saber fazer uma contratação, de você entender um pouco do processo, e para isso não precisa você ser a técnica, né? Tanto que eu trouxe aí a Sagre como minha parceira, para que ela pudesse realmente nos falar um pouco mais da parte técnica do processo, né? Eu vou falar mais da parte de gestão, super importante. Então, eu começo aqui com a Constituição Federal, onde consta nos artigos 170 e 225. Nós temos aí a Resolução CONAMA 420 de 2009, tem a Lei Estadual de 13.577 de 2009, Decreto Estadual de 59, número 59.263 de 2013, e aí a Decisão de Diretoria 38 de 2017 e a Instrução Técnica 39 de 2017. Essas são as leis aplicáveis, né? São elas que nós usamos, ou que os consultores usam, né, para elaborar os laudos. Então, eu vou falar aqui um pouquinho do artigo 37, que também envolve o município, super importante, né? Porque para quem vai fazer mudança de uso, para quem tem uma indústria, né? É o artigo número 137 que ele vai se basear para atender a legislação, tá? Então aí é onde entra a emissão de alvarás, licença de funcionamento, suspensão de atividades, né? O monitoramento ambiental, né? Tudo isso fica condicionado à manifestação favorável do órgão ambiental competente. Então, é muito importante que, além da lei federal, nós temos a lei estadual e a lei municipal. Como que a gente atua dentro do processo de incorporação imobiliária, né? Como que nós fazemos isso? Em que momento? Todos os momentos.
Todos os momentos. A partir do momento que eu estou ali na compra do meu terreno, que é onde envolve os novos negócios, aqui eu falo que é fundamental, né? Você ter esse conhecimento, você participar junto, estar junto da área em que envolve os novos negócios. A parte de avaliação dessa área para verificar as restrições ambientais, seja ela verde ou área contaminada, é fundamental. Normalmente, o que a gente via é que era feito, existem os laudos, os estudos, né, preliminares, envolvendo a parte total de zoneamento, né, como que funciona, e pouco se fala da parte de área verde ou área de contaminada, porque e aí a dificuldade de lá na frente você ver que o maior impacto é nisso, é muito grande, né? Vamos lá para a parte do desenvolvimento do projeto. Verifiquei, constatei que existe ali um potencial, que existe ali uma área verde que eu preciso levar em consideração. Eu levo isso para o desenvolvimento do projeto. Eu trabalho isso com muito mais tranquilidade, porque eu consigo fazer uma boa remediação, eu vejo a cota ambiental, eu vejo a parte de plantio, eu vejo que tipo de vegetação tem ali, eu vejo se o tipo de remediação que eu vou utilizar na implantação aonde é que eu vou poder, de que forma eu vou remediar, né? Na aprovação do projeto, quando eu estou ali já aprovando o projeto, eu não posso esquecer que eu consigo fazer isso em paralelo junto aos órgãos, tanto na CETESB como no DECONTE, DEPAV, e na execução da obra, porque a partir do momento que eu aprovo ali um plano de intervenção, eu tenho que ter todo um cuidado ali na execução da obra, porque é ali naquele momento que eu vou estar atendendo às exigências técnicas das aprovações. E não mais ali na obtenção do ABITS, que é onde eu recebo essas obrigações. Então, essa área, ela está envolvida desde o início, assim, fundamental. Para mim, que era responsável pela parte e que sou hoje, né, como consultora responsável pela parte de gestão ambiental, eu faço questão de iniciar, de acompanhar meu cliente ali na compra do terreno mesmo, porque eu consigo já orientar, ele já consegue desenvolver todo um projeto com mais conforto, né, em tudo que ele vai fazer. E eu coloquei aqui um pouco, se eu estiver falando rápido, Sarley, você me dá um toque, tá? Vou deixar, acho que está ótimo. Eu queria só aproveitar para compartilhar, para o pessoal que estiver tendo dúvida, pode, conforme a Núbia estiver falando, vocês podem ir colocando no chat, que aí no momentinho de parada como esse, eu posso fazer as perguntas para ela, ok? Então aí a gente, como eu já falei, eu coloquei aqui um fluxograma, né, de como que funciona. Então eu olho aqui a parte de terreno, eu faço a avaliação ali de vegetação junto com a contaminação, que eu consigo fazer isso em paralelo. A partir daí eu entro nos órgãos, tenho os pareceres técnicos e ali eu aprovo e desenvolvo o projeto, executo o que tem que ser feito e depois eu entrego o processo. Então isso aqui é bem tranquilo. Existem algumas outras demandas aí extras, que são certificações ambientais e GRAPROAB, nós não podemos esquecer disso. E como que a gente começa, né? Como eu volto a falar aí na parte de terreno e prospecção. Terreno em prospecção, a gente faz ali começamos ali por uma avaliação interna. Tem cliente que tem uma equipe que faz essa avaliação interna, a gente falava um desk study, ou ele contrata um consultor que vai poder orientar. Normalmente, grandes empresas já têm essa equipe interna, outras contratam, né? E aí é onde eles vão fazer todo aquele levantamento de vegetação no imóvel, incidências, patrimônio ambiental, APP, histórico da ocupação e atividade de indústria no local, e ali vai me dizer se tem potencial de contaminação naquela área. Isso é tudo feito ali anterior a qualquer assinatura de contrato para aquisição da área, e essa etapa ela permite
estabelecer as resolutivas contratuais e prazos para aquisição da área, ou seja, fundamental, né? Porque você vai seguir, vai ali no processo de adquirir aquele empreendimento, aquela área, de forma muito mais confortável. Então, a gente visualiza aí as possíveis aprovações que serão necessárias para o empreendimento. O cliente já sai sabendo de tudo que ele, de todo o impacto que ele vai ter naquela área, principalmente nessa parte ambiental. Nós vamos falar aqui das etapas iniciais da investigação. Em princípio, eu vou falar do estudo básico, foi esse que eu iniciei para vocês. Vou falar da avaliação preliminar e da investigação confirmatória e do plano de desativação. Núbia, são só essas etapas? Não são só essas etapas. Mas o nosso tempo, o nosso prazo é um pouco curto, então eu vou focar o que eu aprendi com a minha experiência, que para quem está contratando é o mais importante, tá bom? Porque depois quem vai fazer serão os técnicos, né? Em princípio, mas nós agora, né, para a gente, o que é mais importante realmente é a gente ter esse conhecimento nessa primeira, saber a importância desse processo inicial, que é ele que vai impactar em todo o resto, né? Se não fizer bem feito os outros, com certeza você vai ter algum problema, tá? Então, não são só esses, nós temos aí o estudo básico, nós temos a avaliação preliminar, investigação confirmatória, a investigação detalhada, nós temos ali o plano de risco, posteriormente é feito um plano de intervenção, esse plano de intervenção ele é baseado na implantação do empreendimento, ele é aprovado, ele é liberado a construção da obra e posteriormente a obra é implantada, a CETESB emite ali o parecer técnico de reabilitação de uso, ok? Então, existe sim outras etapas. Então, vamos para as etapas iniciais. As etapas iniciais aqui dessa investigação dos terrenos, a gente começa aqui com esse estudo básico, onde a gente faz todo um levantamento de imagens históricas e atuais. A gente levanta as atividades atuais e pretéritas desenvolvidas naquele local, o meio físico, a área de proteção ambiental, a contaminação no local, contaminação no entorno e indicação sobre necessidade de avaliação preliminar. Às vezes as pessoas perguntam, poxa, Nubel, mas olha, na minha área não teve nada, nunca teve nada, o terreno está vazio, hoje está assim. Mas quem nos garante que em 1934, em 1950, em 1980 não teve nenhum uso, né? De que forma? Ah, não, realmente a gente fez o levantamento, não encontrou, mas e o meu vizinho? E aí o meu cuidado com a responsabilidade é tão grande em relação a isso, que o entorno é visto em 500 metros, no raio de 500 metros, de quanto é importante a gente levantar todo esse histórico, tá? E a partir daí a gente indica, olha, vai precisar de uma avaliação preliminar ou não. A gente consegue já levantar aí, pelo menos deixar esclarecido isso, tá? Existem outras etapas, que é do gerenciamento, mas em princípio a gente já consegue dizer se há necessidade da avaliação preliminar, que é o primeiro estudo para fazer a remediação. Esse é um procedimento eu falo sempre que é muito rápido, ele é de baixo custo, porque, como eu formei, ou você pode ter uma equipe técnica interna que já faz, ou você pode contratar um consultor que também vai poder te orientar. Ele pode ser realizado no estado de São Paulo, e particularmente no município de São Paulo. Existem informações como todos já sabem, né? Tem informações importantes e de fácil acesso pela internet. A maioria aqui já conhece, que é o GeoSampa, o DataGel, né? Até mesmo no site do Sinduscom, no Secov, ali tem várias informações a respeito de áreas contaminadas. E aqui, impressionante, ele permite e te dá garantia de tomada de decisão, que qualquer empresa pode ter, no meu caso, incorporadoras, né? O processo de identificação de áreas contaminadas, né? Como que eu identifico, como que eu inicio esse processo? Como é que eu sei que a minha área ela tem esse potencial de contaminação?
Existe a resolução SMA-10 de 2017, ela relaciona as atividades econômicas com base no CNAE. Ou seja, o que a CETESB fez? A CETESB pegou, fez um filtro. Já que ela tem todos os números do CNAE das indústrias, ela filtrou. E ela criou a resolução SMA-10 de 2017, onde ela, assim, levantou as atividades com potencial de contaminação. Um exemplo são os postos de gasolina, as metalúrgicas, lavanderia, serviço de sepultamento e vários outros, tá? Mas começou a partir daí. A partir da resolução SMA-10 de 2007, nada é do que um filtro que a CETESB fez, tá? Para que a gente não ficasse totalmente perdido, que era uma das minhas dificuldades, né? Eu falei, puxa, como que eu vou saber que eu não estou contratando uma consultoria para fazer uma análise de uma área se de repente ela nem tem nenhum potencial de contaminação, né? E eu tô já tô jogando dinheiro fora só nisso aqui, né? Então, assim, isso aqui já vai dar um norte para você. É importante, né? Nós temos também aqui a resolução SMA-11, que ela definiu as áreas no município de São Paulo em processo de mudança de uso, ou seja, o alvo de mercado de incorporações. A CETESB levantou essas áreas e ela disponibilizou, ou seja, ela de cara você já sabe se você vai, eu que quero incorporar ou fazer essa mudança de uso de industrial para residencial, eu já sei quais são os locais dentro do município de São Paulo que eu sou obrigada a fazer já todo esse processo de reabilitação dessa área. Ela já me falou, ela já se antecipou, ela já me deu essa informação, né? Nesse caso aqui, as empresas lá, elas foram convocadas para fazer, tá? As áreas, todo o processo de avaliação preliminar e confirmatória, todas elas que estão dentro dessa área, que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui a região 1, Barra Funda, Moca, Chácara Santo Antônio e Jurubatuba. Todas essas áreas, as empresas, as indústrias que estão aqui, elas foram convocadas pela CETESB a realizar a avaliação preliminar e a confirmatória. Potencial ou suspeita. E agora, né? Qual que é a diferença da área com potencial de contaminação e a área suspeita de contaminação? A área com potencial de contaminação está dentro daquela relação das atividades que eu informei para vocês. Tá? O CNAE passou pelo filtro da SMA-10, então ela deve ser investigada. Ela já tem um potencial de contaminação. E a área suspeita? Qual que seria a área suspeita? É quando nós encontramos atividades que realmente o consultor vai até a área e ele vai confirmar essa suspeita. Através de quê? Através de, às vezes ele encontra ali um maquinário, às vezes ele encontra uma planta com um layout antiga e ele vê que houve algum tipo de uso naquela área, né? Maquinário que foi instalado ali, que você vai lá atualmente, olha e vê que hoje não consta, não tem, mas se você, pelo estudo que você fez, preliminar, que você levantou, você investigou um pouco mais, você viu que havia essa possibilidade, ou seja, ela deixa de ser potencial e vira suspeita. Porque é quando eu consigo confirmar de alguma forma que existe ali que existiu alguma atividade ali que confirmasse essa suspeita de contaminação. Que até então a gente só tem um código ali que pode ter, né? Mas, Núbia, me tira mais um pouquinho a dúvida. Então, vamos lá. Às vezes, o KNAI daquela indústria, ela é um KNAI que tem potencial de contaminação, mas, por exemplo, naquela área existe apenas o escritório daquela indústria. Eles não realizam nenhuma atividade ali. Ou seja, se o nosso consultor ele for lá, ele vai ver que não há suspeita de contaminação.
né? Então, ele consegue dizer, olha, que realmente, através do KNAI tem um potencial, mas, através do nosso levantamento, não se confirmou a suspeita. Acho que ficou melhor, assim. Ficou assim. Então, aqui, ó, essa é uma foto onde a gente mostra que existe, será que existe potencial ou suspeita de contaminação nesse caso? Como que está a disposição desse material aqui, né? Está diretamente no chão? E aí, pode, não pode? Enfim. A gente estava até falando aqui de como que se confirma. Isso aqui é uma parte, é uma forma de se confirmar a suspeita, né? Através desse tipo de tambores e da disposição deles que está diretamente no solo. Se eu for num lugar desse, eu não sou técnica, mas eu já consigo saber que ali, provavelmente, aquela área nós vamos precisar sim fazer uma investigação. Aqui também, ó, não sei se está bem a imagem, mas aqui tem uma área com a vegetação seca, tá vendo? Aqui provavelmente alguma coisa, a vegetação morreu. Se você plantar alguma coisa aqui, ela não está viva perto do próximo, é isso aí, é essa área. Ou seja, isso aqui para mim já é uma suspeita. Eu já tenho que levar em consideração isso aqui. Tá bom? E aqui? Aqui é a mesma coisa, né? A diferença dessa área do lado esquerdo aqui para essa área do nosso lado direito, você consegue ver uma grande diferença da disposição e das manchas no local, de como está feito esse armazenamento desse material, né, dessa substância. Aqui o cuidado, né, totalmente jogado diretamente, lançado diretamente no solo. Aqui do lado direito você vê que o pessoal teve um pouco mais de cuidado. E qual que é o principal objetivo, né, dos estudos de uma avaliação preliminar, por exemplo? Existe aqui, eu citei alguns, quais são esses principais objetivos, que é definir aí se há suspeita de contaminação no imóvel de interesse, apresentar o plano de investigação confirmatório, que permite estabelecer os custos com precisão desta fase, e elaborar o primeiro modelo conceitual de contaminação da área, o que permite uma estimativa iniciativa de custo para processo de gerenciamento de áreas contaminadas. Ou seja, ele resulta num plano de investigação confirmatória. A gente deve considerar que, a partir do que eu levantei, o que eu devo considerar na hora que eu vou fazer o plano de confirmatória, né? Porque o plano de confirmatória, ele vem ali, vai fazer ali a investigação das áreas fontes, do meio físico e das substâncias químicas. Então, o principal objetivo realmente da avaliação preliminar é dar essa condição para o consultor fazer o plano de investigação confirmatória. Isso eu aprendi durante esses anos, né, que a avaliação preliminar é fundamental para tudo, né? Porque se eu não apresento, se eu não faço uma investigação completa naquela área, todo o resto vai gerar custo, ou vai gerar atraso em obra, ou até mesmo, às vezes, um embargo de obra. Por quê? Porque eu não fiz um levantamento completo. Hoje, a CETESBI considera, de todos os estudos, o principal a avaliação preliminar. Então, às vezes, o cliente fala assim, poxa, mas nossa, que avaliação preliminar cara, né? Não, a avaliação não é preliminar cara. A avaliação preliminar é o que não vai deixar o teu estudo ficar caro, né? Porque num processo de remediação de área contaminada, o custo maior é a remediação, é o plano de remediação, é quando você vai fazer ali todo aquele plano. E se você não fizer uma avaliação preliminar, que é onde você vai levantar todos os dados, eu falo assim, onde você vai puxar a caveira daquela área, você não consegue, você vai para as outras etapas
às cegas. E aí você vai fazer, quando você vê o teu processo que você da avaliação preliminar que você achou que pagou, né, tão pouquinho, virou assim um absurdo, né? Não foi nada. Então eu aprendi com experiência própria a importância de uma avaliação preliminar bem realizada, bem feita. Antes, a CETESB ela aceitava que a avaliação preliminar fosse realizada por um consultor, porque existiam empresas e existem empresas que fazem só uma avaliação preliminar, e depois passava-se para uma outra empresa fazer a parte de confirmatória. Hoje, a CETESB ela entende que eu só consigo fazer uma investigação confirmatória com precisão a partir do momento que eu fiz uma boa preliminar. E como que eu sei que eu fiz uma boa avaliação preliminar? A partir do momento que eu realizei. Então, hoje ela indica e ela pede-se que seja feito com o mesmo consultor, tanto a avaliação preliminar quanto a confirmatória, tá? Na avaliação preliminar, a gente fala aí da coleta de análises existentes, coleta de análise de dados existentes, a inspeção de campo, o estudo histórico, o estudo físico, a vistoria de campo e entrevista. Nossa, não vê tudo isso, entrevistas também sim. Porque o que acontece? Não é sempre que você vai conseguir todos os dados. Não é sempre que você vai conseguir uma implantação de uma indústria, de um layout de uma indústria. Né? Nossa, está tudo guardado no arquivo? Absolutamente. E às vezes a nossa entrevista aqui com o vizinho, eu acho até que eu lembrei até daquele filme da Julia Roberts, não sei se vocês já assistiram, onde ela faz todo um trabalho de investigação, onde existiam pessoas que estavam morrendo de câncer lá nos Estados Unidos. Foi um filme até baseado em fatos reais e tudo. E uma das coisas que foi fundamental para eles ganharem a causa, foram as entrevistas. A entrevista com as pessoas que estão ali morando há anos. Então, é importante o estudo histórico, o estudo físico, a vistoria, e as entrevistas são fundamentais, né? Através de toda essa coleta de dados, todas essas informações, a gente consegue fechar uma avaliação preliminar um pouco mais precisa, né? Porque não dá não são todas que a gente tem essas informações, porque às vezes o cliente ele vem todo feliz mostrando o layout da indústria dele. Olha, aqui tem essa máquina, aqui a gente faz o processo de limpeza, aqui a gente elabora armazena os produtos químicos. Hoje, mas o que aconteceu lá atrás? Né? Nós não sabemos. Se você não fizer um estudo desse bem elaborado, você não sabe disso. Mas a CETESB, na hora que você entrar com o processo lá, ela vai ter lá um histórico, provavelmente, e ela vai dizer assim, olha, legal, né? Você fez todo o levantamento, me fez um estudo de confirmatória baseado nisso aqui, mas aqui funcionou uma outra empresa. E aqui, o produto químico que ele utilizava era esse. Cadê essa informação? Aonde está essa informação? Ou seja, você jogou um dinheiro todo fora, porque você vai ter que refazer todo o processo. Porque o teu plano de intervenção é todo baseado nesses primeiros dados. Nesses primeiros levantamentos. Então, vejam a importância de uma avaliação preliminar. Antes, ela não era tão importante. Às vezes, a pessoa... eu estou falando isso, gente, por experiência, né, durante o meu processo, o tempo que eu trabalhei com isso. Mas, antes, a pessoa, às vezes, me dava o valor de uma avaliação preliminar porque ela queria fazer a confirmatória, porque ela entendia que a confirmatória ia ser aí mais barata, mais cara, enfim. Acontece que não é bem assim, né? Hoje, depois que eu entendi todo o processo, que falei, opa, não é bem assim. E então, hoje eu posso falar para vocês o quanto que é a importância da avaliação preliminar, por experiência própria, tá bom? Vamos lá para os principais objetivos da investigação confirmatória. Além de pesquisar, aí, do que eu já falei, que é fazer
a investigação nas áreas com potencial de contaminação. Nos locais, quando eu falo potenciais também, gente, além da área como um todo, lá do CNAE, eu falo também do processo processo daquela indústria, tá? Do maquinário onde estava. Então, ali existia aquela máquina, existia aquele óleo, onde estava. Você chega no local e vê alguns tipos de máquinas que estavam ali e existia óleo, resíduo no chão, manchas de óleo no chão. Ali é uma área com potencial de contaminação. O fato de estar daquele jeito, ela é considerada, já posso afirmar que é uma área contaminada? Não. Somente quem vai me falar isso vai ser a investigação confirmatória. Ela vai lá e vai me dizer exatamente, através da avaliação preliminar, quais são os locais ali dentro daquela área com potencial de contaminação. E aí eu vou com a investigação confirmatória, analiso cada área com potencial de contaminação, que tem potencial de contaminação através da investigação confirmatória. Poxa, Núbia, mas será que não vai ficar muito caro eu sair investigando, né, ponto por ponto? Eu falei, gente, pode ser, você pode até, em princípio, pensar que sim, que vai ficar, mas não vai. Porque, assim, quem vai determinar a detalhada vai ser a investigação confirmatória. Ou seja, você faz investe na investigação confirmatória e lá na detalhada você já vai detalhar delimitar toda a área com mais precisão e não vai sair fazendo isso em todo o terreno, porque a investigação confirmatória ela já me falou aonde que realmente eu tenho que ir lá fazer a minha detalhada, porque os outros, mesmo que tenha um óleo ali, não se confirmou a suspeita de contaminação. Então, assim, é muito importante para mim poder dividir isso com vocês, sabe? Por conta desse processo que eu não conhecia, que eu não sabia, né? E de repente hoje não, né? Hoje eu já consigo já consigo através das minhas experiências, né? De como que é esse processo e como que é cada etapa, né? Qual que é o valor de cada etapa, o que realmente é caro, entendeu? Então, a investigação confirmatória ela vem com isso. Ela vai comparar os valores obtidos na análise do solo, dos valores pré-estabelecidos pela CETESB, ou seja, ela vai me dizer a CETESB me dá um parâmetro para aquele tipo de uso naquela área, pode ser o uso industrial, pode ser um uso residencial, para cada um deles existe um parâmetro dentro da CETESB. Então, a partir da investigação confirmatória, eu faço aí essa análise aí desses valores estabelecidos, tá? A partir daí, eu vou elaborar um modelo conceitual mais refinado, que permite cálculos preliminares dos custos das etapas subsequentes, que é isso que eu falei para vocês, né? E aí eu decido ou não pela continuidade do projeto, ok? Tudo bem aí, Sarley? Tem alguém querendo perguntar, com dúvida? Tudo bem, sim. Tem uma perguntinha aqui, mas é uma pergunta sobre Deconte. Como eu sei que você vai falar um pouquinho de Deconte mais para frente, eu acho que a gente pode abordar lá na frente. Eu acho que tá bem interessante a forma com que você está abordando o tema de investigação, porque eu particularmente, trabalhando com alguns clientes, a gente sempre tem essa dúvida, o cliente sempre pergunta, né? Sempre que eu vou fazer a preliminar, o cliente tem aquela sensação assim, eu nunca vi fazer uma preliminar e parar na preliminar. Sempre a preliminar acaba levando para a confirmatória, né? E também a relação de custo, né? Então, assim, quanto mais ou menos ele vai gastar na preliminar, na confirmatória e depois na detalhada. E às vezes fica muito difícil a gente explicar para o cliente que isso tudo vai depender do que foi encontrado em cada etapa, né? Então, dependendo da boa avaliação, eu entendo que a partir da boa avaliação preliminar, a gente constrói o que vai ser necessário na confirmatória e daí sim, da confirmatória, o que vai ser necessário na detalhada. Por isso que muitas vezes fica difícil estimar o custo total dessa investigação, né?
Se você puder contribuir um pouquinho aí, complementando esse tema, acho que é interessante, que é uma dúvida bem recorrente dos nossos clientes. Você tem toda a razão, não dá. E a primeira pergunta, o que você falou, a primeira frase lá falando da avaliação preliminar, que nunca morre. Morre, tá? Eu já tive vários empreendimentos nossos em que a gente, através de uma ótima avaliação preliminar, nós descartamos ali a confirmatória. Não se confirmou a confirmatória, não houve necessidade, tá? Então a gente parou por ali. Aí as pessoas ficam falando, por exemplo, no caso de uma incorporadora, ela quer, puxa, mas não se confirmou, tem uma avaliação preliminar aqui que não se confirmou. Mas, Núbia, o banco está me pedindo um parecer, né? E aí? Como é que eu faço? Falei assim, olha, nós podemos submeter essa avaliação preliminar na CETESB e a CETESB dá o parecer dela. Nós podemos. A CETESB ela não vai, em hipótese nenhuma, dizer jamais, imagina, não vou olhar. E também ela não vai falar isso. E aí, às vezes, o banco, ele só quer também, às vezes, a gente pode levar direto para o banco e o banco vai aceitar, tá? Porque são duas coisas, são sempre, quem são os órgãos que pedem um parecer da CETESB, né? Ali a prefeitura, né, por conta da aprovação do projeto, o banco, porque você está contratando, e o cartório, às vezes eles pedem, tá? Então, não são todos, mas às vezes eles pedem. E se pedir, vocês fiquem tranquilos, porque se você ficar na dúvida, se você não se sentir confortável apenas com o que o seu consultor levantou, não tem problema, tá? Você pode levar essa tese se manifesta. E sim, você consegue sim fazer uma avaliação preliminar bem feita e morrer ali. Não precisa realmente ir para confirmatória, tá? Você pode deixar o teu cliente tranquilo em relação a isso. Eu tenho, na verdade, uma dúvida minha aqui agora que surgiu, que eu acho que deve ser dúvida de outras pessoas, e também tem uma perguntinha aqui que fizeram que é bem interessante. Em alguns momentos a gente fazia a investigação preliminar já junto com a confirmatória, porque assim era tão evidente que existia ali uma possível contaminação, que a gente já, para ganhar tempo, a gente fazia junto, a preliminar com a confirmatória. Isso ainda está sendo possível na CETESB? Você faz as duas juntas, ainda é possível. Tá. Mas assim, por quê? Porque na verdade o que acontece? A CETESB agora ela não pega mais, por exemplo, antes ela aceitava que você entregasse a avaliação preliminar, depois as duas juntas, né? E agora não, agora, sabe o que a prefeitura fez agora, que a responsabilidade é da pessoa que está realizando, fazendo a aprovação, assinando o projeto? Essa mesma responsabilidade se passou para no caso dos consultores. Né? Então, a CETESB hoje, através da DD 38 de 2017, ela deu todas as instruções de como que devem ser elaborados esses laudos. O cara tem que assinar ali a RT, se comprometendo, se responsabilizando por aquele laudo. Então, assim, a CETESB não aceita uma, aí depois ela faz um comunique, aí depois de novo, porque senão quem acaba sendo o consultor é a CETESB. Sim. A CETESB falou assim, não quero mais ser consultor. Eu vou te dar todos os procedimentos, todos os critérios, como se faz, se elabora, e você faz. Se você coloca aqui dentro da CETESB, para eu analisar, se eu concordar com aquilo, perfeito, eu assino, senão eu indefiro. Então, tá bem isso dentro da CETESB. Então, eu posso fazer? Pode. Até porque quando você vai inserir um processo desse dentro da CETESB, você faz dessas duas formas, uma avaliação preliminar, solicita um parecer técnico da avaliação preliminar ou já uma avaliação técnica dos dois processos. Então, você consegue. Núbia, o que você sugere? Eu sugiro você fazer por etapas, porque realmente, de repente,
não há necessidade de fazer a confirmatória. Ah, Nubia, mas existe bastante evidência para isso. Acontece que o que ocorre às vezes, o cliente chegava para você e fazia, dizia, olha, aqui aconteceu isso, tem essa atividade no local e já chegava para o consultor dizendo isso, aqui houve essa atividade, né? E aí o consultor chega e fala assim, puxa, é verdade, eu vou fazer um furo aqui. Aí fazia um furo lá e dizia, confirmou a contaminação? Agora tua área está confirmada, está em processo de remediação. Toda a área, quer dizer, por conta de um furo, ele praticamente condenou toda a área a fazer e obrigou o cliente a fazer uma remediação que às vezes era só aquele furo, né? Mas como não foi feita ali uma avaliação preliminar correta. Eu acho que nesse caso, assim, os casos dos clientes que sempre pediam para a gente avaliação preliminar e confirmatória junto, era mais para ganhar prazo do que necessariamente, porque assim, normalmente a avaliação preliminar a gente pede os 30 dias, 40 dias para poder fazer a investigação, as pesquisas, o relatório, as entrevistas, enfim, a gente está falando de um raio de 500 metros, então leva tempo, né? E às vezes o cliente ele já queria ir antecipando as análises de solo, enfim, essa parte da confirmatória para que aí, de repente, em 40 dias ele já tivesse um laudo mais conclusivo. Eu acho mas aí é onde ele pode ter problema, porque olha só, é onde ele se engana, porque o que acontece? Quando eu não faço corretamente a avaliação preliminar e a investigação confirmatória, lembra, a minha detalhada, além de ficar muito mais cara, vai atrasar bastante, porque de repente o método que vai ser utilizado para remediar ou para fazer aquilo vai levar muito tempo, entendeu? Porque não foi feito corretamente aqui na frente. Então, assim, tem que tomar muito cuidado em relação... Eu sei disso, porque eu já fui cliente. Então, assim... O cliente quer ganhar tempo de todos os lados. A gente tem um cronograma, assim, apertadérrimo, assim, né? Todo mundo manda pra gente, aqueles clientes ali, aquele cronograma fechado, redondo. E aí, você quer, de alguma forma, ajudar o cliente hoje, né? Hoje, já falando como consultor. Você quer ajudar o cliente, mas, puxa, até que ponto realmente eu estou ajudando ele, sabe? Até que ponto? Então, se você tem que ter é complicado agora, eu sei, de como chegar para explicar para ele, olha, não é bem assim, vamos sentar, vamos esperar, vamos fazer assim, vamos fazer dessa forma, nós vamos conseguir atender o teu cronograma desde que nós façamos de forma correta. Ou de forma que é sugerida, né? Para a gente não intimá-lo, né? Não intimá-lo de que tem que ser desse jeito. Mas aí a gente vai falando para eles dessa forma, mas não... Eu não recomendo. Tem mais uma perguntinha aqui interessante. Ela está perguntando como é feito quando existe é a Fabiana de Cunto, tá? Ela está perguntando como é feito quando existe uma construção nova no terreno, sem nenhuma referência ao que havia antes no local. Assim, eu estou entendendo aqui que ela está perguntando como que é feita essas entrevistas, essa pesquisa, quando você pega um terreno que a construção é nova. Acho que vale falar um pouquinho, talvez reforçar a questão da gente ter que investigar os 500 metros, né? Porque necessariamente essa contaminação, você pode estar numa construção novinha e ter uma contaminação em função de um posto de combustível que seja vizinho ou de um hospital que pode estar trazendo essa contaminação para sua área, né? Acho que não... se a construção é nova, tudo bem, não tem problema, mas assim, a gente tem que pensar no que ocorre aqui atrás, né? Bem antes de todo o processo. Aquele estudo preliminar, antes da avaliação preliminar, ele é para isso, é para você ir tirando essas dúvidas. E sempre tem, fala para ela que sempre vai haver alguma coisa, sempre. Se você olhar uma foto antiga, ou se não se confirma dentro daquela área, normalmente, isso eu estou falando de área urbana, tá? Sempre tem ao redor,
É muito difícil você não ter esse tipo de informação. A avaliação preliminar, ela me pede também que eu consulte a CETESB. Então, uma das coisas que a gente sempre faz é isso, consulta a CETESB, que é o que você falou, que é uma das coisas que demanda tempo, porque a CETESB tem um prazo para nos responder, na hora de solicitar ali as informações. A CETESB sempre tem algum processo em relação a isso, ou que já deram entrada, ou que já passou por lá. Isso é super importante. A gente consegue investigar. A gente só não, o cliente nos dando um tempo, aquele tempo que a gente solicita, a gente consegue fazer uma investigação bem realizada. Se não tiver nada, mesmo assim, consultei a CETESB, consultei os vizinhos, consultei todo mundo, ninguém sabe nada da área, não tem nada de nenhum layout, não tenho nada, Núbia. Legal, então a gente vai fazer, além de olhar o entorno, né, ter o cuidado de olhar o entorno, nós vamos, a CETESB, ela tem o modelo dentro do modelo conceitual, existem etapas dentro do modelo, existe um A, existe um B, né? Um A normalmente é aquele que eu tenho todas as informações, um B eu tenho a metade de um pouco de informação, outro não, e eu tenho o C que eu não tenho nada. Lembra que eu falei que a partir daí, a partir do modelo conceitual, é que eu considero como que vai ser feito toda a investigação, ela que vai me direcionar. Então, se eu não tenho nada da informação, mesmo assim, eu não sei qual que é o caso dela, né? Porque eu não sei o que ela está considerando quando ela me faz essa pergunta. Eu não sei se ela está querendo dizer se ela está preocupada se tem algum problema lá, se não tem. Mas, por exemplo, se é uma pessoa que está na dúvida, que tem algum problema em relação à área específica, na hora do modelo conceitual, o consultor ele vai usar um C, provavelmente, que a partir de um C ele vai elaborar o plano de intervenção e o plano de intervenção ele vai considerar que eu não sei nada daquela área, ou seja, eu vou ter que analisar ela toda. É a única área que se eu não tenho nenhum indício, que às vezes é muito difícil a gente não ter um indício de nada, mas se eu não tiver absolutamente nada e mesmo assim eu quiser investigar, na hora de eu montar o meu modelo conceitual, eu vou considerar que eu não tenho absolutamente nada, ou seja, eu vou acabar investigando toda a área de qualquer forma, tá? É conduzido dessa forma. A CETESB, ela me dá essa opção, se eu tiver alguma dúvida. Eu não sei se eu respondi a pergunta dela, porque eu não sei exatamente o que ela está fazendo lá, né? E o que ela quer que a gente considere. Vamos seguir aqui, a gente espera ela responder aqui no chat se... ela disse que respondeu, pronto. Thaís, a sua pergunta eu vou deixar um pouquinho mais para frente, porque a Núbia vai falar um pouquinho de deconto mais para frente, tá? Vamos lá, pode continuar, Núbia. Então, vamos lá, as análises são feitas através, aqui é um posto de monitoramento, né, que eu faço a água, estou analisando a água. Eu acho que é legal talvez falar para quem nunca viu, né, e não tem ideia do que é uma investigação confirmatória. Na verdade, na investigação confirmatória, o que se faz é coleta de amostra de solo e coleta de amostra de água, né, em profundidades específicas de acordo com o estudo que foi realizado. Isso é mandado para o laboratório. A partir daí, como a Núbia falou, existem alguns parâmetros da CETESB que a gente tem limites para cada uso, e aí é justamente a análise que o técnico vai fazer em relação ao que foi encontrado nas análises e os parâmetros estabelecidos pela CETESB para aquele uso, tá? Então, aí é uma coleta de água nesse caso. O poço de monitoramento é um poço que eles fazem de forma que eles possam coletar material em qualquer momento que eles precisarem. Tá certo, Núbia? Desculpa aí se eu tiver falando alguma coisa errada. Então tá bom. Não, tá certíssimo. É que às vezes eu te agradeço, inclusive, sobre isso. É verdade. O que a gente deve levar em conta? O que eu aprendi, tá? Também com a minha experiência dentro de na hora que eu estou fazendo, que está sendo realizado uma confirmatória, a importância que antes era dada muito mais para uma análise de água do que para o solo. Porque analisar solo dá trabalho, né? Não é fácil. Analisar a água eu já sou mais tranquila. Então as pessoas chegavam lá e falavam assim, bom, puxa, aparentemente não tem nada aqui nesse solo, hein? Vamos olhar a água? Ah, não deu nada na água. Ah, se não deu nada na água, não deu nada no solo.
engana-se, não é verdade, tá? É muito importante que o solo seja analisado. É de extrema importância que o solo seja analisado. E um dos métodos é fazer a sondagem. Né? Eu faço a sondagem, aí é onde vai entrar um pouco de geologia. Lembra que eu não sabia, não entendia muito, porque não fez parte da minha grade dentro da arquitetura, do curso de arquitetura. E eu aprendi o quanto que é importante o solo, né? Dentro de uma área que deve ser remediada. Porque, dependendo de como que é aquele solo, ele é tanto condutor quanto ele retém a contaminação. Então, a análise de sondagem é extremamente importante para eu saber definir isso daí, tá? A água não é importante analisar, deve-se analisar a água, né? Só que a experiência que eu tive durante estar trabalhando diretamente com isso, né, sendo cliente, né, é que as pessoas queriam de qualquer forma realmente já fazer ali a análise na água, né? E olha, eu não sugiro isso, tá bom? Quando o seu consultor disser assim, vamos fazer a sondagem do solo, deixa ele fazer e se sintam mais seguro, porque principalmente em relação à mudança de uso, o contato, né, dérmico é um dos maiores problemas, não só para os teus funcionários, né, funcionários daquela empresa, os colaboradores daquela empresa, quanto para as pessoas que vão morar ali, tá bom? Então, você quer uma análise da água. Aqui a amostragem do solo, que eu acabei de falar para vocês. Aqui são alguns tubos. Esses tubos, eles introduzem, né? É muito legal, né, essa introdução que é feita no solo. E aí eles vão, na hora que eles tiram, eles tiram camada perfeitas de cada camadinha. E aí eles tiram e fazem a análise dessas camadas aí. É muito legal isso aqui. Isso aqui é a amostragem da água, onde eles vão analisar. E a gente, o Caio provavelmente vai poder falar melhor disso aqui do que eu. E a gente vai falar aqui um pouco, deixa eu ver, sobre só queria voltar aqui para falar um pouquinho da área que será declarada quando contaminada, né? Quando a gente confirma ali o contaminante no solo, na água subterrânea, em concentrações acima dos valores de intervenção, quando essa área ela é considerada contaminada, é quando o solo e a água subterrânea têm concentrações acima dos valores de intervenção, produtos ou substâncias em fase livre, substâncias e condições ou situações que, de acordo com os parâmetros específicos, possam representar perigo, e resíduos perigosos dispostos em desacordo com as normas vigentes. Tá? Já tem, até lá nas fotos eu mostrei mais ou menos. Então, aquela área lá, ela deve ser considerada, né? Você deve considerar ali como uma área e declara como contaminada, tá? Quais são as obrigações legais, né? Isso aqui eu achei super importante colocar para vocês verem junto com o cliente de vocês a importância de todo esse processo de remediação, porque ele vai, de alguma forma, ser responsável legal, né? Por aquela área, né? Ele vai ser responsável pelo passivo, né, daquela área. Isso eu não estou falando também só de área de contaminadas, mas também da parte da área verde também. Todo o passivo, meu cliente foi lá, fez todo, o dono do terreno foi lá, fez uma área, não fez nada, ou contaminou, sei lá, ou cortou o que não devia cortar. E aí eu chego lá, aquela área parece tão linda, né, tão boa, então eu vou lá, vou comprar essa área. Compra a área e não sabe que junto está vindo ali um passivo ambiental. Tá? Então, essas obrigações do responsável legal, é muito importante o nosso cliente ficar sabendo, né? Então, a gente deve ser comunicado isso em situações de perigo à CETESB, sempre. Informar a CETESB os dados de registro do imóvel e realizar a investigação detalhada e a avaliação de risco. A gente averba-se isso, né?
na matrícula. Quem averba normalmente é a CETESB, que ela faz essa averbação, porque eu entrei com o processo lá e ela confirmou a área contaminada e ela vai lá no cartório e ela classifica, tá? Esse decreto aqui, 59.263 de 2013, aqui é onde é considerado e visto a averbação dessas áreas na matrícula do imóvel, né? Então, eles falam que quando a área é classificada como área contaminada, sob investigação, quando a área for classificada como área contaminada com risco confirmado e quando a área for classificada como área reabilitada para o uso declarado, né? A CETESB determina ao responsável legal pela área que providencia junto ao cartório de registro do imóvel, tá? Aspectos relevantes. A contratação de responsável técnico experiente que atenda a todas as demandas expressas na DD 38. Não pode ser qualquer pessoa, não pode ser... A pessoa... Existe ali uma DD que ela precisa ser... Ela foi escrita para isso, para orientar. Então, se não tiver de acordo, né? Às vezes a CETESB, ela... Se for... Porque assim, o que acontece agora, né? Eu falei agora para essa lei sobre a responsabilidade legal. Se aquele consultor não fizer de acordo com os critérios que a DD 38 demanda, ele pode vir a ser multado por estar protocolando um material que não atende, né? Ele pode ser, e ali a multa não é pequena, né? A responsabilidade é muito grande em relação a isso. E aí o cliente acaba sendo corresponsável, dependendo do que está sendo colocado ali, né? Tô fazendo aqui um laudo para dizer que fiz, né? Não adianta, essa tese sabe como fazer, sabe dos critérios, então contrate realmente um consultor onde você se sinta seguro, que ele vai te fazer um processo regulatório de acordo com o que a legislação exige, né? Fala aí, caso o relatório não atenda às demandas da referida decisão da diretoria, a CETESB admitirá a multa. O custo dessa fase ainda não é significativo quando comparado a eventuais fases subsequentes, de modo que em muitas situações é considerado a linha de corte do investimento. Caso os resultados desta fase, balanceado aos custos e retorno envolvido, determinarem a aquisição do terreno, cláusulas contratuais deverão ser redigidas para especificar direitos e obrigações das partes envolvidas. Vou falar aqui um pouquinho do plano de desativação. Nesse plano de desativação, o que acontece? Que ocorre? Toda vez que eu estou em uma indústria, eu preciso fazer tanto a avaliação preliminar quanto a confirmatória. Mesmo que eu não vá vender para uma incorporadora. A CETESB exige, né, a legislação exige que você faça um plano de desativação correto, onde você vai direcionar todos fazer todo o levantamento do que existe ali dentro daquela indústria, para onde que vai esse material, de que forma que ele vai ser levado, enfim, esse é um plano que a CETESB pede que se faça, e ele vai englobar ali a avaliação preliminar e a investigação confirmatória. Então, às vezes, o cliente que está encerrando a indústria, ele não quer fazer. Ele não quer fazer e ele já está indo contra a legislação, tá bom? Ele precisa fazer. Principalmente em áreas que foram desenvolvidas atividades potencialmente contaminadas, tá? Eu acho que não está aqui Deconte, mas a gente pode falar, tá, Cirleide? Deconte? Na verdade, é uma pergunta aqui que a Thaís fez. Ela está perguntando se no Deconte tem uma definição de áreas contaminadas e como possível de contaminação, e se isso é o mesmo que área suspeita de contaminação. Como que se o Deconte entende da mesma forma que você orientou no caso da CETESB, né? Sim, ela entende da mesma forma, tá? O Deconte, ele entende da mesma forma. O Deconte, ele também tem ali as áreas já classificadas com potencial de contaminação através do CNAE. Ele já tem isso predefinido. O que ele não tem, normalmente somos nós que levamos, né? Nós e o nosso cliente.
mas ele já tem ali, se você entrar dentro no site da prefeitura, vai ter ali a lista de áreas contaminadas, e dentro do SP Fácil já vem como áreas contaminadas também, com potencial de contaminação. Núbia, significa que está contaminada a área? Não, significa que ela tem uma atividade que precisa fazer que tem um potencial de contaminação, é diferente. Tem que seguir com a investigação, né? O DECONTE é a mesma coisa, tá bom? E o DECONTE, ele também você também pode pedir um parecer, tá? Preliminar para o DECONTE. Ele já te dá essa resposta também. Poxa, eu tô com uma dúvida, será, né, em relação a essa área? Você pode entrar solicitando um parecer preliminar no DECONTE e eles também vão te dar, sem problema nenhum, ok? Esse parecer. A pergunta que não quer calar: quanto tempo tem demorado, uma média, para a gente falar aqui de tempo na CETESB para você fazer uma análise preliminar, confirmatória, detalhada? Quanto tempo leva um processo como esse? Se a gente tiver que falar para o cliente chutar um time, uma linha do tempo, acrescenta tanto tempo no seu cronograma. Hoje, falando de avaliação preliminar e confirmatória, tá, Sanley? Quando eu estou levando a avaliação preliminar e a confirmatória para a CETESB, o prazo a gente já conseguiu até 30 dias, 60 dias, 120 dias. Ou seja, o tempo máximo é 120 dias para uma análise de avaliação preliminar e confirmatória. A Núbia é a mesma coisa para detalhada? É diferente, porque daí... Depende. Né, vai depender se foi confirmada a contaminação ou não, tá bom? Mas assim, o prazo máximo é 120 dias, mas a gente já conseguiu tirar em 30. Caio, a gente já vai deixar você falar, viu? A gente já vai deixar você falar, Caio. Só mais 2 perguntas aqui. O Reginaldo está perguntando, quando é comprovado, eu não sei se isso o Caio, de repente, pode talvez ajudar a gente, mas o Reginaldo está perguntando se quando é comprovado o passivo ambiental, como que é feita a exigência em relação à recuperação dessas áreas degradadas? Ou seja, a gente diagnosticou que tem uma contaminação, o que ele está querendo saber aqui basicamente como é feita, como é vista talvez a remediação, né? Porque tem tipos de contaminação que você sequer remedia, né? Você isola a área e não usa, sei lá, não usa o subsolo, não, tem várias formas, né, de conduzir. Tem troca de solo, tem tratamento químico, enfim. É isso que você está falando, Sanley, vai depender do plano de intervenção. Eu considero qual é o tipo de contaminante que tem ali naquele local e apresento para a CETESB um plano de intervenção. Alguns, como eu vou colocar um empreendimento, por exemplo, eu posso simplesmente, se for no solo, impermeabilizar a área, ninguém vai ter contato nenhum com ela, tá? Eu tenho contaminação por vapores. Ok, então eu tenho que considerar que eu não posso fechar aquela área. Eu acho que aí é fundamental a gente lembrar a responsabilidade do responsável técnico que vai designar a melhor solução para o cliente, né? E que a CETESB aceite essa solução no plano de intervenção. Então, assim, é tão importante a escolha certa da empresa que vai fazer esse plano de intervenção. Porque esse plano de intervenção pode visar uma economia, mas que atenda às normas, pode visar simplesmente o que atende às normas. Então, acho que isso é uma preocupação que o contratante tem que ter, né? Mas é fato que existem várias formas de remediação. Sim. Vai depender realmente do plano de intervenção, do que eu vou colocar ali. Sempre que eu vou fazer mudança de uso, eu sou obrigatória. É obrigatório, eu tenho que remeter à CETESB o plano de intervenção. A CETESB tem que aprovar para eu poder iniciar a obra. No caso de indústria, eu já não tenho essa obrigação, né? Mas eu tenho a obrigação de fazer, mas não de remeter à CETESB o plano de intervenção, tá? Por quê? Porque numa indústria eu tenho que estar ali pedindo licença de operação, né? O tempo todo. Então, a CETESB está sempre vendo. No caso de uma incorporadora, de empreendimentos, não. Né? Vai depender realmente da implantação, tá? Reginaldo, depois conta pra gente se a gente conseguiu responder sua pergunta aqui no chat, por favor. O Técio está fazendo uma pergunta: como a CETESB atualmente encara quando a fonte de contaminação advém de terreno vizinho? Né? Então, eu acho que a pergunta dele é tipo assim, o terreno, a contaminação é do meu vizinho e eu vou ter que fazer a descontaminação do meu terreno, né? Eu acho que a pergunta deve ser algo nesse sentido, que é uma pergunta comum também, né? Uma dúvida comum. É uma pergunta comum, é uma pergunta
que é feito em todas as vezes que a gente está falando de áreas contaminadas. Se você for ver legalmente, o responsável pela remediação é a pessoa que é o dono da área, né? É ele que tem que ser responsável por aquela remediação. É o meu vizinho. Ai, Núbia, mas meu vizinho não quer fazer. E agora? E agora você tem que ver qual que é a responsabilidade, porque assim, como que você vai conduzir isso junto à CETESB também, porque você tem que entender que todo esse processo de remediação é para considerar que não vai haver risco à vida de ninguém, né? Então, assim, vou deixar para lá? Não, você não vai deixar para lá. Você, no mínimo, vai comunicar a CETESB que ele está ali com uma área contaminada. E aí a CETESB vai para cima dele, tá bom? Adorei isso que você falou. Tem uma coisa que eu sempre ouvi falar, né? Eu acho que você passou até uma das legislações aí, que é responsabilidade do responsável técnico a partir do momento em que ele diagnosticou que a área está contaminada, apresentar isso à CETESB, ainda que seja teoricamente contra a vontade do cliente, digamos assim, né? Porque às vezes tem cliente que fala assim: tá contaminada, vamos trocar o solo aqui, a gente nem precisa entrar na CETESB porque demora, tal. Eu acho que essa responsabilidade também é do responsável técnico, né, de apresentar isso à CETESB Sim, fundamental. O responsável técnico ele tem que realmente ter a consciência do que eu acabei de falar, do risco humano, né? Uhum. O risco que você tem que considerar isso daí. Perfeito. Tércio, depois conta pra gente aqui se sua pergunta foi respondida também, tá? Eu acho que você vai convidar o Caio agora, você trouxe um estudo de caso pra gente, né? O Caio vai contar um pouquinho da experiência dele com a SARD. A SAGRE é uma das minhas, uma parceira, né? Trabalha comigo junto com a parte de remediação. Quem estaria junto seria o Pinheiro, mas ele teve um imprevisto e trouxemos aí o Caio junto com o Luiz, né? Caio, você pode apresentar o estudo de caso, tá? Seu case. Seu áudio tá fechado, tá, Caio? Se você puder abrir. Pessoal, pode continuar fazendo perguntas aí no chat. Assim que a gente tiver alguma pausinha aí do Caio, a gente vai fazendo as perguntas para o pessoal, tá bom? Então a gente pode começar, gente? Boa noite, primeiramente, né? Então, gostaria primeiro de agradecer o convite por estar participando desse webinar, né? A gente fica muito honrado. E a gente vem aqui essa noite apresentar o nosso estudo de caso. Mas antes disso, eu gostaria de pontuar aqui que tudo que a Núbia falou é exatamente assim que funciona. Eu e o Luiz vamos trazer aqui, na verdade, uma correção, tá? É Luiz Cláudio o nome dele, não Luiz Carlos. Então a gente vai trazer aqui de forma mais técnica, vai abranger tudo que foi dito por ela e o que justifica cada etapa dessa investigação, né? Que é o que faz parte do gerenciamento de áreas contaminadas. Então, para começar, você quer falar mais alguma coisa? Só ressaltando uma observação pertinente da Núbia, segundo o estudo do EPA de alguns anos atrás, a cada dólar investido na etapa de investigação, você economiza $10 na etapa de remediação. Então, é um bom negócio investir na investigação, apesar de poder causar algum susto em relação à ordem de grandeza dos valores, mas está comprovado que realmente é mais vantajoso você investigar detalhadamente para você ter uma ideia de qual a situação de uma área, da contaminação na área, se for o caso, para você escolher o método mais adequado, ok? Perfeito. Então, vamos começar aqui apresentando a nossa empresa, né? A gente até que montou aqui uma apresentaçãozinha rápida sobre quem nós somos. Nós somos a SAGRE Ambiental. A gente trabalha também na parte de gerenciamento de áreas contaminadas, oferecendo soluções. Desculpa, Caio, estou cortando você, mas eu não estou vendo a sua apresentação. Você não está conseguindo? Desculpa, eu não compartilhei. Deixa eu compartilhar aqui. Então, vamos começar apresentando a SAGRE. Vocês estão conseguindo enxergar agora? Sim. Agora sim, né? Então, vamos começar aqui. Nós somos a SAGRE Ambiental, né? Esse aqui é o nosso slogan, soluções sustentáveis que superam expectativas. Então, a SAGRE, ela atua no ramo de gerenciamento de áreas contaminadas. Então, a gente faz todas as etapas do gerenciamento, que vai desde a avaliação preliminar até o plano de intervenção,
que vai ser o estudo de caso dessa noite. Então, a gente conta com uma equipe especializada, a gente conta com um projetista, geólogo, engenheiros ambientais, engenheiro civil, e a gente também conta na nossa equipe, que também pode ser um diferencial para a gente, a Yasmin, que ela faz a revisão do nosso relatório. Então, ela tá com uma formação em letras, então o nosso relatório também passa por essa revisão. Só para vocês entenderem como é que é composta a nossa equipe. Então, aqui também se fala da parte que a gente faz do descomissionamento, da parte de gerenciamento de resíduo, mas hoje o nosso foco é mais na parte de áreas contaminadas. Então, aqui, se vocês puderem observar, a gente tem diferenciado em etapas o que faz parte do gerenciamento de áreas contaminadas. Então, tem definição de área de impacto, investigação preliminar, investigação confirmatória, investigação detalhada, avaliação de risco, remediação e monitoramento. Só para deixar claro aqui, na etapa de avaliação de risco, nem sempre ela induz a remediação, certo? Então, pode haver casos que a remediação, não que ela é desnecessária, mas que ela não é pertinente para aquele site naquele momento. Então, a gente pode adotar outras medidas de engenharia institucional que pode ser suficientes para a CETESB para liberar o uso declarado da área. Aqui a gente trabalha com emissão de CAD, licenciamento ambiental, RAP. Tem uma série de serviços que vocês podem estar acessando no nosso site para vocês poderem verificar melhor. Como a gente está focado no gerenciamento de áreas contaminadas, a gente já passa um pouquinho mais rápido por essa parte, tá bom? Aí solicite uma proposta e esse é o nosso telefone. Então vamos começar agora com o nosso estudo de caso. A gente montou uma apresentaçãozinha aqui, que a gente considerou um case de sucesso. Vamos começar com a apresentação. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar também essa tela. Estou conseguindo compartilhar. Só um minuto. Até tem que parar. Essa aqui, e agora? Tá, gente, a gente vai fazer a apresentação aqui do nosso case de sucesso, que foi a investigação de uma área aqui em São Paulo. Aqui fala um pouquinho da nossa empresa, eu já falei um pouquinho dela, né? Apresentei a nossa equipe técnica, do como ela é composta, os profissionais que fazem parte e tudo mais. Então vamos lá, vamos começar a conversar sobre esse case de sucesso, sobre essa área que a gente investigou. Gerenciamento de áreas contaminadas na Zona Leste de São Paulo. Aqui fala da decisão de diretoria número 38. Eu acho que a Núbia falou um pouquinho a respeito. Então, todo o nosso trabalho ele é norteado na ADD 38 da CETESB, que funciona como um guia para a gente elencar tudo que é preciso e o que a CETESB precisa saber, né, sobre a área de investigação para a gente poder avançar nessa investigação do nosso site, da área de estudo. Aí eu coloco para a gente só no modo apresentação, só para ficar mais visível o seu slide, por favor. Não, você estava compartilhando certinho, era só colocar o modo apresentação. Deixa eu ver se eu consigo. Você clica ali embaixo. Pronto. Aí, perfeito. Obrigada. Foi, né? Então tá, isso aqui eu já falei a respeito. Então, nosso case de sucesso, como eu já falei antes, ele começa com o gerenciamento das áreas contaminadas no site localizado na Zona Leste de São Paulo. Nosso estudo ele começou lá em maio de 2019 com a avaliação preliminar. Porém, antes disso, a gente fez todo um desk study, que eu vi aqui na apresentação da Nube, e a gente faz toda essa parte de escritório antes de visitar o site, correto? Então, a gente entra no site da JUSESP para investigar o que foi a área anteriormente, qual é o histórico dessa área. A gente faz a pesquisa no site do Google Earth para saber até 2002 o que pode ter acontecido naquele local, quais foram as atividades ali exercidas e tudo mais. E também, porque assim, no Google Earth a gente consegue ir só até 2002, correto? Então, para fazer um histórico maior do levantamento da área, a gente contrata as fotos desde 62. Então, a gente tem todo esse histórico desde 62 até o uso atual do que aconteceu naquela área, correto? Para essa área aqui em especial, quando a gente visitou lá, a gente não conseguiu encontrar nem no estudo pretérito, né, que é o estudo do histórico da área, nem do estudo atual, alguma atividade sendo exercida ali, com potencial de contaminação. Então, o que norteou a gente ali para fazer esse estudo foi que no entorno tinha um comércio de baterias automotivas e também uma troca de óleo, uma autooficina que trabalha com troca de óleo no local. Então, toda a nossa investigação, a nossa preliminar definiu essas duas áreas com potencial de contaminação no entorno, né, que é o comércio de baterias automotivas e a mecânica que trabalha com troca de óleo. Então,
Isso aí foram as nossas áreas com potencial de contaminação. Então, elas que nortearam o estudo de investigação confirmatória. Em julho e agosto de 2019, a gente entrou com a investigação propriamente dita. Mas antes disso, eu tenho que mostrar para vocês aqui, eu vou ver se eu consigo mostrar antes, o modelo conceitual que a gente elaborou na fase preliminar. Só para vocês entenderem o que foi norteado para a gente poder entrar com o plano de investigação confirmatória. Então, eu vou parar aqui de compartilhar a tela do nosso case para te mostrar o nosso relatório em relação ao modelo conceitual. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Ó, gente, eu mudei aqui, mas eu vou entrar aqui com o compartilhamento da tela do nosso modelo conceitual da preliminar do cliente. Não vai funcionar. Deixa eu ver se eu estou falando. Luiz, você quer acrescentar mais alguma coisa enquanto eu procuro? Sim, como a Núbia já explicou muito bem as etapas de investigação, de avaliação preliminar e a investigação confirmatória, então, como o Caio falou, na avaliação preliminar, na área propriamente dita, nós não identificamos nenhuma AS ou AP, porém, no entorno tem essas duas áreas, fonte, como o Caio já conversou, já informou. Na investigação confirmatória, que seria a fase 2, nós executamos sondagens com amostragem de solo, instalamos postos de monitoramento com amostragem de água subterrânea, baixa vazão, e identificamos a presença de metais acima do valor de intervenção. Isto posto, nós partimos para investigação detalhada, que o objetivo é detalhar, né, a contaminação que foi confirmada na fase 2. Mas é importante ressaltar que esse detalhamento ele envolve tanto o dimensionamento horizontal quanto vertical, ou seja, nós temos que apresentar para a CETESB não apenas, olha, CETESB, a área está contaminada com metais, nós temos que comunicar, CETESB, a área está comunicada, a área contaminada com metais abrange esta superfície horizontalmente, alcança até tal profundidade, e nós temos que calcular a massa de contaminante, né, existente na área, ou seja, nós temos que entregar a delimitação, detalhar toda a contaminação. Normalmente, quando nós fazemos uma investigação detalhada, nós rodamos a avaliação de risco, né? O que acontece? Cabe ressaltar que o fato da área estar contaminada não inviabiliza a instalação de um empreendimento imobiliário, comercial, industrial. Então, para isso, nós temos a ferramenta da avaliação de risco à saúde humana, que são planilhas que são fornecidas pela CETESB, que nós inserimos todas as informações levantadas desde a fase 1, obtidas na área, desde a fase 1, como concentração máxima de contaminante obtida no solo, na água subterrânea, características da geologia local, da pedologia local. Nós inserimos esses dados, um algoritmo roda essas informações e nos comunica, olha, a concentração máxima aceitável, no caso, obtida nessa área, no solo ou na água subterrânea, é maior que a concentração máxima aceitável. Muito bem, no caso dessa área, de maneira resumida, nós temos uma ocorrência de chumbo na água subterrânea acima, somente na água subterrânea. E, nesse caso, foi identificado o risco somente para a rota, para o caso de ingestão de água subterrânea. Cabe ressaltar que a avaliação de risco ela depende da presença de 3 componentes simultaneamente, que seriam a presença da fonte contaminante, a presença do receptor e da rota de exposição. Então, nesse caso, qual seria a fonte contaminante? Chumbo na água subterrânea. O receptor, trabalhadores que participarão da construção do empreendimento imobiliário, no caso, não é? E a rota de exposição, a ingestão,
você inalar aquela água, ou acidentalmente durante o rebaixamento do nível da água, ou quem mora, ou os futuros residentes, adultos ou crianças, ingerir aquela água, entendeu? Então, no nosso estudo de caso, foi obtido esse cenário. Isso inviabilizou a instalação do empreendimento imobiliário? Não. Aí que entra o plano de intervenção. O plano de intervenção, ele, como a Núbia ressaltou, aliado os resultados obtidos em todo o gerenciamento de áreas contaminadas, em todas as investigações, né, ambientais realizadas até o momento, juntamente com o projeto, nós podemos, no caso, sugerir medidas institucionais, medidas de engenharia e medidas de remediação. Nesse caso específico, foi necessário, no caso, medidas de engenharia, que foram a construção do empreendimento sobre o solo, ou seja, não haverá escavação de solo, portanto, nem contato com a água subterrânea. Essa foi a medida de engenharia adotada. E também nós sugerimos a restrição do consumo da água subterrânea, tanto na área de interesse, como no entorno do futuro empreendimento imobiliário. Dessa forma, nós impedimos que a rota de exposição se estabeleça e, dessa forma, que ocorra o risco. Ou seja, nós temos a fonte contaminante, ou seja, o chumbo continua na água subterrânea, os trabalhadores vão construir o prédio, os futuros residentes, adultos e crianças permanecerão no local, portanto, não haverá o consumo da água subterrânea, né, uma vez que a água estará proibido a instalação de poços tubulares profundos lá no local, e a água será fornecida pelo órgão público, que no caso de São Paulo é a Sabesp, tá? E além disso também, nós recomendamos o monitoramento da água subterrânea por 2 anos. São 4 campanhas semestrais, tá? Elas ocorrem no período de maior pluviosidade e menor pluviosidade, ou seja, meses 3 e 4 e meses 9 e 10, ou seja, quando tem maior, chove mais e o nível da água ele ocorre elevação, e quando chove menos ocorre o rebaixamento do nível d'água. O objetivo é monitorar o comportamento das substâncias químicas de interesse, nesse caso metais, não é? Nesses regimes pluviométricos distintos, tá? Então, eu continuo. Então, o Luiz, ele avançou um pouquinho, ele já foi para a parte do plano de intervenção e também da avaliação de risco. Como é que a gente chegou nesses resultados? Na investigação confirmatória, a gente apresentou contaminantes apenas na água subterrânea, ou seja, o solo estava limpo, livre de contaminantes. Então, o que a gente encontrou? Eu ia mostrar para vocês o nosso relatório aqui, com o modelo conceitual e também os contaminantes que a gente não chegou nada, só que por algum problema técnico não está carregando o PDF. Então, a gente achou contaminação, se não me engano, em 3 postos de monitoramento, certo, Luiz? Sim. Foram 3 postos de monitoramento que a gente identificou essa contaminação. Porém, mais para frente, a gente conseguiu verificar que para o risco, quando a gente rodou a avaliação de risco através daquela planilha da CETESB, o único risco apresentado para as vias de exposição, que no caso era residencial adulto, residencial criança e trabalhadores das obras civis, foi só a injeção de chumbo. Então, como é que a gente chegou nessa parte da avaliação de risco? A gente comprovou isso através da investigação confirmatória e detalhada, que para essa área em especial, a gente só tinha o risco de injeção de chumbo. Não contato dérmico, e sim a injeção. E aí entra a parte do que o Luiz falou das medidas de engenharia, né, que seria a construção do próprio empreendimento propriamente dito. A gente também tem o rebaixamento do lençol freático. Esse rebaixamento do lençol freático ele não está bem definido no plano de intervenção, porque ele depende de estratégias de como o empreendimento ele vai fazer o corte do aterro sem atingir o lençol freático. Então ele ainda vai definir o que ele vai fazer. Porque, para vocês terem uma ideia, nesse case de sucesso, o que a CETESB aprovou aqui para esse nosso cliente específico foi só o plano de intervenção. Então, a gente
eles podem falar assim, ó, vocês podem executar o plano que está descrito nesse relatório, né? Tem essa ressalva, só que ele ainda não deu o uso declarado da área, ele só aprovou o nosso plano de intervenção, que é o que está escrito lá. Então, para chegar nesse plano de intervenção e também na avaliação de risco do Luiz, a área passou por essas duas investigações, a confirmatória e a detalhada. A preliminar nos mostrou quais são as atividades potencialmente poluidoras, que era o comércio de bateria, e também a auto-oficina com troca de óleo, e o que acarretou na investigação confirmatória. E aí, a confirmatória, tanto a confirmatória quanto a detalhada, para resumir, bem resumido, para a próxima fase de avaliação de risco, ela só nos mostrou esse risco da ingestão de chumbo, que é um metal pesado aí, né? Aí tem a concentração e tudo mais, que a gente pode estar discutindo depois, porque eu ia mostrar para vocês a concentração, o modelo conceitual, só que a gente acabou tendo uma falha no PDF. Deu para ser claro aí, Stanley, quais foram as diretrizes que a gente tomou para fazer essa investigação da área? Deu sim, perfeito, adorei. Muito legal ver o case aí na prática, né? Isso realmente sempre contribui bastante para a nossa visão, com certeza. Porque assim, como a Núbia bem pontuou, são estudos, eles funcionam como umas etapas, por isso o nome, né? São etapas de gerenciamento de resíduos. Então a gente faz a avaliação preliminar, que é aquele Autodesk, que a gente faz o conhecimento, tudo que a gente pode fazer no escritório, né? Que é conhecimento da área, tentar pegar o histórico através do GIUSESP, fotos aéreas lá de 62, que a gente vem fazendo todo o histórico da área. E aí, por fim, a gente visita a área, vê o que tem no entorno, como é que está funcionando atualmente, porque nem sempre as fotos do Google elas são atuais, então elas podem sofrer mudanças com o tempo. Então a gente entrevista o pessoal no local, pergunta sobre acidentes ambientais que tenham porventura ocorrido na área, se ali perto funcionava alguma indústria, qual é a movimentação da área, se tinha entrada e saída de veículos de grande porte, de pequeno porte. Tudo isso fomenta o nosso estudo de avaliação preliminar. No caso, como a gente disse já, é que eu não sei se ficou claro, gente, que a gente fala muito rápido, ficou sim, muito técnico. Não, eu acho que complementou justamente toda a explanação técnica que a Núbia deu, uma visão geral, e isso acho que vocês estão fechando aí com um case para a gente ver na prática como funciona. Muito bacana. Exatamente. Inclusive, a Núbia ela trouxe algumas fotos para a gente, que a gente observou aqui na apresentação dela, que é justamente aquilo que ela falou. São bombonas dispostas no chão de qualquer maneira, sem um pallet para apoiar. São diques de contenção de tanques deteriorados, que a gente vê que ali não está segurando nada, que os diques já estão, passou um tempinho, já não estão segurando mais um possível vazamento. Tudo isso a gente chama de indícios de contaminação. Também fazem parte dos indícios de contaminação manchas no piso. Então, se você visita um local, vê uma mancha preta de óleo, aquilo ali é um indício de contaminação. Isso, por si só, pode definir a área como potencial de contaminação ou área suspeita. Perfeito, muito bom. Muito importante pontuar também, né? Desculpa te interromper, viu, também, as SQIs, né? Porque dependendo da atividade potencialmente poluidora, a gente define quais são as nossas SQIs. O Luiz pode falar um pouquinho melhor nesse caso, que lá como a gente definiu como área potencial de contaminação essas duas áreas no entorno, tanto a bateria quanto a troca de óleo, quais são as SQIs que a gente investiga ali na área, né? Sim. No caso, como nós tínhamos uma ideia, né, uma ideia parcial das atividades existentes no entorno, então nós selecionamos como SQIs, como substâncias químicas de interesse, os VOCs, que são os compostos orgânicos voláteis, os SVOCs e os metais, no caso, né, e também as PPH. Eu queria mostrar para vocês quais são essas SQIs, mas o meu PDF, infelizmente, ele deu um problema, tá tudo em branco. Não se preocupa, Caio, que a gente também já está com o tempo um pouquinho estourado aqui, não se preocupa. Acho que deu para entender bastante aqui. Vamos aproveitar, só fazer uma última pergunta aqui do Reginaldo Rocha. Ele está perguntando, no caso de uma área que já foi utilizada por posto de gasolina, com presença de pluma de contaminação, como se confirmaria a diminuição dessa pluma de contaminação? Pluma de contaminação. E quanto tempo, em média, demoraria documentalmente para se poder comercializar essa área para o empreendimento com mudança de uso? Olha, vamos lá. Em relação ao controle, né, da pluma de contaminantes, é um monitoramento.
é um monitoramento semestral, ou seja, durante as etapas de investigação confirmatória e investigação detalhada, foram instalados postos de monitoramento, dependendo da situação, como a Núbia mostrou uma foto ali do Baylor com água e fase livre de produto, provavelmente foi instalado um sistema de remediação para remover aquela fase livre e foi rodada uma avaliação de risco para demonstrar que não haveria risco para a instalação de empreendimento industrial, de empreendimento imobiliário, ok? Desculpa, você pode falar o nome da pessoa que teve essa dúvida? É o Reginaldo Rocha. Eu acho que seria legal a gente falar também, porque assim, algumas pessoas não estão muito familiarizadas com os termos técnicos, né? O que a gente chama de monitoramento, né? Então, monitoramento nada mais é do que de tempos em tempos, você faz uma nova coleta e manda para o laboratório de novo, quer seja de água ou de solo, dependendo de onde foi encontrada a contaminação, e você verifica se aqueles índices previamente encontrados, se houve uma redução ou não. Então, muitas vezes, dentro dos próprios postos de monitoramento, por exemplo, eu lembro de acompanhar um monitoramento de uma área que tinha óleo, às vezes no próprio posto de monitoramento já se fazia uma leitura aí, era bom por bombeamento, né, a retirada do óleo do solo. Então, assim, pelo próprio monitoramento, no posto de monitoramento, a gente já conseguia medir ali como que estava o nível de óleo, né, encontrado nesses postos de monitoramento. Então, o monitoramento nada mais é do que uma releitura dos índices encontrados no início da investigação, né? Exatamente, Samir. Isso que você está falando, inclusive, até para pegar a foto da Núbia como referência, a gente chama de coluna de fase livre, certo? Que é o quadro distanciado da água daquela parte que está mais amarelada, que faz a parte do óleo. Para responder a pergunta, esqueci o nome dele de novo. Reginaldo. Só para responder sua pergunta, Reginaldo, como é que a gente delimita uma pluma de contaminação? A gente pega um quadrante, um polígono, desenvolve pós-monitoramento que delimitem essa área, e se a gente delimita ela horizontalmente, se não me engano. E verticalmente também. E verticalmente também. Os poços multiníveis, eles nos mostram que são aqueles poços mais profundos, até 17 metros. Eles mostram até quando foi essa contaminação de forma vertical. Então, a gente define ela horizontalmente e verticalmente, correto? Então, se a gente conseguir fazer um estudo, fechar uma pluma de contaminação e verificar que essa pluma ela não está se estendendo e ela está concentrada num certo ponto, a gente consegue, com um plano de intervenção, através de medidas institucionais e de engenharia, que seria institucional? A gente falar para averbar, como a Núbia diz, em cartório, que aquela área se encontra contaminada, e falar para o povo não consumir os alimentos provenientes, os alimentos provenientes desse solo, ou fazer a ingestão dessa água contaminada. Voltando, né? A gente definiu a pluma, definiu o tamanho que ela está, entrou com a medida institucional de engenharia para não consumir essa água, não consumir os alimentos provenientes desse solo, a gente consegue erguer o empreendimento ali, de repente concretar algumas partes ali e evitar o contato de qualquer maneira desse contaminante encontrado. Olha, um exemplo muito prático, o exemplo prático que a gente vivencia comumente, por exemplo, quando nós temos uma área, a área de estudo, somente parte dela está contaminada... Com pluma fechada, né, Luiz? É bom dizer. Fechada, o que pode ser feito? Naquela área onde existe contaminação, nós podemos impermeabilizá-la, ou colocar um parque, uma quadra de futebol, algo do tipo, impedindo esse contato. O restante da área ficar livre, entendeu? Em relação ao tempo, Reginaldo, desculpa te interromper, Luiz, a gente pode entrar em duas situações, né? Que é comprovar que a área ali, a pluma não está mais avançando, e aí depende de protocolos no CETESB, depende da campanha que você está fazendo. Então, o tempo, nesse caso, ele é um pouco mais difícil de se calcular, porque a gente depende de protocolo do CETESB, de aprovação de relatório, a comprovação propriamente dita do que a gente está remediando naquela área, se a gente está remediando no caso, né? Porque depende muito, são várias, a gente pode adotar várias medidas, né? Para a gente conter essa contaminação, para a gente remediar essa área, ou simplesmente restringir o uso dentro daquela pluma de contaminação. Não sei se eu respondi aí, Stanley. Reginaldo está dizendo que respondeu, agradecendo aqui. Muito obrigado. Então. Bom, pessoal,
Eu queria, assim, super agradecer vocês aí da Sagden novamente. Se vocês quiserem colocar aí de novo o telefone de contato para quem precisar fazer contato. Vou convidar vocês para participarem conosco lá nos grupos de WhatsApp. Eu coloquei o link aí no chat também, né? Para vocês estarem conosco lá na dúvida do pessoal, porque às vezes sai daqui dessas webinars e aí o pessoal acaba tirando dúvida lá nos grupos. Então, pode ser que lá vocês consigam também dar mais informações. Queria super agradecer a Núbia, que fez para a gente esse contato, Núbia. né? Núbia, que está criando essa aproximação também, é uma super contribuinte aí nos grupos com a gente. E aí, queria convidar o pessoal que está assistindo ainda aqui. Para a semana que vem, na terça-feira, nós teremos um Fale com Licenciamento Brasil, que é um formato um pouquinho diferente. O Fale com Licenciamento Brasil é a proposta da gente poder tirar mais dúvidas e fazer mais interação entre o nosso convidado e os participantes. O Fale com Licenciamento Brasil tem vaga para apenas 30 pessoas, então é um grupo menor. E aí, nos próximos dias, a gente vai estar divulgando o tema nos grupos e nas redes sociais. Pedir para o pessoal aí acompanhar para ficar sabendo aí qual é o nosso próximo tema, tá? Então, Núbia, obrigado. Amanda, obrigada. A você. E agradeço a todos aí pela presença, tá bem? Gente, só um último ponto, só para a gente encerrar aqui, que primeiro eu queria agradecer a participação de todos, né? A gente queria mostrar esse case de forma mais detalhada, né? Mas acho que o tempo não ajuda muito. Não. Eu não sei se a gente conseguiu nesse tempo que a gente teve, se a gente conseguiu ser claro o suficiente, até porque a gente... São tantas coisas para a gente discutir sobre geração de áreas contaminadas que o tempo ele se torna muito curto. Ô, Caio, eu vou fazer uma provocação, eu posso fazer uma provocação da gente, de repente, convidar vocês para um outro evento do Fale com Licenciamento Brasil. E aí, de repente, vocês podem apresentar só o case completo e até tirar dúvida dos participantes em relação às etapas de investigação. Acho que talvez seja interessante. Fica um convite para vocês, aí a gente fazer um outro bate-papo específico de um case, vocês podem mostrar um relatório, como é preparado, quais são os cuidados, o tipo de pergunta que se faz na entrevista. Eu acho que é super interessante. Eu, particularmente, adoraria ouvir um pouco mais sobre isso, apesar de ter bastante experiência também nessa área. É sempre enriquecedor, a gente está sempre aprendendo. Tá Perfeito, Aline. Desculpa qualquer coisa aí, tá, gente? Próxima vez a gente vai estar um pouquinho mais fácil. Muito obrigada. Agradecer a todos, viu? Obrigada aí pela oportunidade, por poder compartilhar aí essas experiências, né? Tá super bom? feliz. Obrigada, viu, gente? Um abraço. Tchau.